Para quem assistiu os últimos acontecimentos no Brasil, para os que ficaram incrédulos e de coração partido, eu tenho uma palavra para você. E ela está em Provérbios 17, versículo 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Eu não sei qual é a sua fé, na verdade eu nem sei se você tem alguma fé. Mas olha, a gente sempre ouviu aquela frase de que quem nos guarda não dorme. E por mais que num momento difícil você possa achar que ele não estava ali, ele estava. Não adianta se esconder atrás de um palanque, de uma toga ou de um cargo político. Ele está lá. E esse é um fato que você não vai poder evitar. Ele te vê quando você acha que não tem ninguém olhando. Ele conhece o seu coração melhor que o seu melhor amigo. E você pode até enganar muitas pessoas, mas isso eu te falo com muita convicção. A Deus você não engana, ninguém engana. Então eu não sei se a justiça por Clériston virá através das mãos de Deus, levantando a coragem nos homens ou tocando o coração dos que hoje permanecem alheios. Mas o que eu sei é que a justiça virá. A dos homens, talvez a menos dolorosa, porque a divina é eterna. E a eternidade, ela é tão complexa que o nosso cérebro sequer consegue imaginá-la. Portanto, a todos os culpados e coniventes, eu não posso fazer nada, mas existe um Deus que pode tudo, inclusive capacitar o incapacitado. Domingo vai ter Paulista às 14 horas, pela democracia e pela memória do Clériston. Se puder, compareça. Estarão lá vários parlamentares, além de Silas Malafaia, todos apoiados pelo presidente Bolsonaro, que eu ainda não sei se estará presente. Mas fica aí o recado. Bora pro vídeo. Galera, é Black Friday, então eu poderia estar tranquila na minha fazendo minha pauta sobre o Lula e gastando 90 mil em lençol de algodão egípcio, enquanto o gás de cozinha chega ao maior valor da série histórica. Mas não, eu fui atrás da treta bonita, treta formosa, treta que merece que alguém jogue gelatina em cima, o que deixaria bem mais interessante e apropriado. Cara, eu me sacrifiquei pela notícia e assisti Globo News pra trazer esse conteúdo de qualidade. E sim, foi doloroso. Então dá essa moralzinha pra mim que eu opero nesse setor insalubre, assistindo Globo e CNN. Por 7 bonouros por mês, você, que é meu único financiador, diferentemente de Brasil 247, que recebe dinheiro público, tem acesso a muito conteúdo exclusivo e informação sem um pinguinho de viés da canhotada. Teatualizei.app. Não perde essa oportunidade de Black Friday e entra pra família. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas tá, eu fui motivada pela postagem de Catanhede, que gerou uma mega e imensa treta. Maravilhosa, por sinal. Catanhede dizia: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do Senado, Jacques Wagner, contra eles. Depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista, o recado é: ou Jacques Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto, com o governo. Fecha aspas. Geral ficou incrédula com a postagem porque, como disse Samuel Pancher, traição, fim da lua de mel, termos usados por juízes de uma Suprema Corte sobre um governo. Galera, é essa corte que deve fiscalizar o executivo. E aí ela diz: você me traiu, infiel. A lua de mel acabou. E mais, a corte tá pedindo a cabeça de um senador. Que doideira. Que doideira. Sabe, gente, o negócio ficou muito estranho e eu queria usar uma outra palavra, mas eu vou falar estranho porque eu tenho medo da democracia. Coisa normal de toda democracia. Aí eu lembrei que os jornalistas da Globo costumam enviar recados à Suprema Corte para o público em geral, mas com foco para os interessados. Nesse caso, o desgoverno e Pacheco. Portanto, eu me sacrifiquei pela informação. Fui lá assistir a Globo News. E depois eu tive que tomar estomazil e assistir os Sims Carinhosos pra ver se meu físico e alma eram restaurados. Mas enfim, eles chegaram, pá, direto no assunto. Miriam Leitão foi a primeira que chegou no Muro das Lamentações pra dizer que: oh meu Deus, o que vocês fizeram? Vocês atacaram o Supremo, fortaleceram o bolsonarismo. Aí corta pra cena de Game of Thrones. Shame, shame, shame. Sério, na minha cabeça foi exatamente assim. Miriam Leitão disse que, abre aspas, o que aconteceu foi um conluio das pessoas que deveriam estar defendendo a democracia e pessoas que sempre tiveram maus propósitos, fecha aspas. Presta atenção na gravidade da fala da Leitão. Parlamentares que articularam votos
votos contra a vontade da Leitão, deixam de articular para promover conluio, que segundo o dicionário significa cumplicidade para prejudicar terceiros, uma trama, um ajuste maléfico. É o ataque do bem às instituições porque foi feito com muito amor. Aí vai pra Daniela Lima, que nos deu uma informação que eu fiquei tipo, ué, mas pode fazer isso? Aí eu lembrei que isso aqui é Varzil. Brasil, não Varzil, Brasil. Pode tudo. Daniela Lima contou que ministros do STF ficaram mega chatos com Pacheco, porque Pacheco, em entrevistas pré-votação, disse que trocou uma ideia com o ministro do STF e ele disse que explicou direitinho o que a PEC queria fazer, que não era treta nada, que era paz e amor, sossego, facho aí, menino! E que o ministro teria entendido a situação. Na sequência, a pelota seguiu, gol e vitória da democracia. Mas aí começou a choradeira, porque segundo o Valdo da Globo News, ali no início da votação, ele trocou uma ideia com os senadores que estavam desolados porque eles não tinham votos para aprovação da PEC. Quando no final a história foi 52-18, pá, PEC aprovada. E é aí que nos foi revelado os bastidores que seriam Gleisi e Randolph desesperados, porque Pacheco falou que tinha trocado um lero com ministros do Supremo e estava tudo explicado. Só que os petistas começaram a ligar para os parlamentares dizendo que não! Parem as máquinas! Não tem acordo. Sério, os jornalistas da Globo usaram essas palavras. O povo do TSE, se você acha ruim, você reclama com eles. Meu compromisso aqui é só com a notícia. Mas peraí, acordo com quem? De ministros do STF com governo e parlamentares para aprovar ou barrar uma PEC que atua em cima de um dos poderes que deveria ser independente. Mas tá, seguindo aí o monólogo da Daniela, ela disse que ministros do Supremo ficaram pé da vida porque o nome de um ministro foi usado por Pacheco para dizer que estava tudo sussa, quando na verdade não estava não, que era mentira do Pacheco. Pinóquio na tora. Só que quando a gente vai resgatar a entrevista do Pacheco na véspera da votação, ele cita nominalmente que conversou com o Xande. O único que ele citou nominalmente. Xande. Eu conversei ontem com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive a respeito desse tema. Reiterei ao ministro Alexandre, como fiz já em outras oportunidades com outros ministros do Supremo Tribunal Federal, que a intenção dessa proposta de emenda à Constituição é muito bom que se deixe isso muito claro, que a intenção é um aprimoramento. E ainda segundo a Daniela, ela diz que conversou diretamente com o ministro do Supremo, que diz pra ela o seguinte, abre aspas pra mensagem que ela recebeu e leu ao vivo, porque ela é dessas, ela recebe recados no celular. A lua de mel com o governo acabou, foi uma traição feia, foi uma burrice. Fecha aspas. Olha isso, gente. Uma burrice. Um ministro do Supremo chamando os senadores de burros porque passaram uma PEC que limita os poderes monocráticos da corte. E eu já vou dar exemplos para que isso fique mais claro. Vamos só fechar essa transmissão de recados da Daniela, porque sim, eu também quero ser uma menina de recados do Supremo. Achei chique. Ela continuou dizendo que trocou uma ideia com uma pessoa mega próxima ao Barroso e que essa fonte disse pra ela que o Barroso está absolutamente irritado e se sentindo duplamente traído porque, segundo a Daniela, o Barroso foi até o Congresso dizer que a agenda do STF seria racional, de menos conflito, que o Barroso teria dito ao Congresso que não iria ter protagonismo em temas considerados progressistas. Progressistas, leia-se da canhotada. E que, mesmo após esse gesto, ele tomou uma nas costas. Enquanto a outra moça que... Desculpa, moça, eu não sei seu nome. Tentava passar um pano, deixando no ar que o Lula provavelmente não sabia que Jacques Wagner votaria dessa forma, a favor e tal. Daniela já chegou na voadora dizendo, sabia sim, tá? Ele sabia de tudo. E galera, é Jacques Wagner, não sejamos juninhos, os caras são mais que amigos, são friends. Seu Jacques nunca nessa vida que votaria de uma forma proibida pelo Lula. Se votou é porque ou o Lula quis ou porque ele falou, vota com seu coração, companheiro. E não sabendo que era impossível, Jacques Wagner foi lá e fez a maior treta do ano. Porque, na minha opinião, o trem escancarou de vez, pra quem tinha alguma dúvida ainda.
Só que dá pra ficar pior, porque Daniela seguiu sendo interlocutora da Tristeza Suprema, dizendo que conseguiu falar com mais um integrante do Supremo e que ele disse que a avaliação era a seguinte, que os senadores da base do Lula haviam dito pro Supremo ficar tranques na vida porque a PEC ia ser travada, mas à noite o Supremo recebeu a informação que Jacques Wagner tinha mudado de voto, e não só o dele, mas de outros senadores, o que gerou uma perplexidade. Segundo Daniela, a palavra do ministro, tá? Eles estão perplexos. Mas ela continuou dizendo que esse ministro lhe contou que o governo Lula seria muito cobrado para ter uma conversa interna. E pausa aqui pra gente refletir que ministros do Supremo, após receberem votos que não queriam, chamarão o atual governo para uma conversa interna. Ah, tá. E ela finaliza informando que tem uma informação mais pesadinha. Sim, ela usou esse termo, pesadinha. Ela disse que tem integrante do Supremo Tribunal Federal dizendo que não dialoga mais com as pautas do governo, em especial com as pautas do governo no Senado, que estejam de alguma forma vinculadas ao Supremo, enquanto Jacques Wagner for líder. Que esse é o grau de irritação, que os ministros se sentiram traídos e que vão xingar demais no Twitter mais tarde. Não, essa parte é só eu mesmo, que vou ficar lá reclamando no Twitter. Porque sabemos que vocês estão lendo, viu, ministros bonitinhos, gracinhas preciosas da nossa democracia? Daqui a pouco eu já conto o porquê disso. Mas o negócio é que a Daniela simplesmente confirma e reafirma a postagem da discórdia da dona Catanhede. Ou seja, esse barro rolou mesmo. Votou contra mim? Vou travar suas pautas, cortar o diálogo e exigir a demissão de cargo. Nada mais democrático de um poder que, de novo, é super independente, todo mundo na harmonia, harmonia. Mas, menino, você não acredita que fica pior? Andréa Sadi, com um saquinho de gelatina na mão, acho até que sem perceber, jogou tudo em cima dessa treta. A dona Sadi foi até o seu blog fazer a seguinte matéria. Após PEC, ministros do STF veem governo omisso, cobram líder e discutem reação. E termina a manchete dizendo que a corte vai procurar o Lira para frear a proposta. Só que, quando você abre a matéria, você se depara com isso aqui. Segundo o blog apurou, Wagner ouviu de ministros do STF, ou seja, o senador foi procurado pelos ministros para se explicar, que seu voto é de uma gravidade, pois além do simbolismo pela função que ele ocupa, ele consolida uma vitória para o bolsonarismo. Tá escancarado, galera. Na verdade, o problema é Bolsonaro. A culpa é sempre dele. Na dúvida, culpa o Bolsonaro. Mas eis a pior parte na minha avaliação. Abre aspas. Além disso, foi lembrado a Wagner, segundo relatos obtidos pelo blog, que o governo Lula só voltou ao poder por decisões do STF. Fecha aspas. Não, abre aspas de novo. Wagner foi lembrado que o governo Lula só voltou ao poder após decisões do STF. Fecha aspas. Pausa de novo pra gente imaginar Jacques Wagner sendo relembrado dessa situação democrática. Já que a gente não pode falar, vamos imaginar. Cara, isso aí tá aberto e explícito num dos maiores jornais do país. E como o Congresso tá calado, deve ser algo normal em democracias relativas. E quem achar ruim, já sabe. Só que nós tivemos o final da primeira temporada com um grande finale. E esse grande finale não veio através de meninas e meninos de recado. Os magnânimos desceram do Olimpo para falar diretamente aquilo que estavam afim, que estava dentro de seus corações. Começamos por Barroso, mais polido em suas palavras, mas com sua metralhadora cheia de mágoas. É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Interpretar a Constituição é fazer a coisa certa, mesmo quando haja insatisfações. Eu acho essa parte interessante porque o Barroso deixa claro que existe uma forte rejeição às supremas decisões. Diferentemente de certa vez em que, ao ser colocado que as pessoas poderiam não curtir muito o trabalho dos ministros, o que eu sou obrigada a dizer que é um absurdo, porque todo mundo ama eles. A gente ouviu o seguinte... Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal,
são a minoria. E aí, em quem eu acredito? Eu tô confusa. Barroso, como eu disse, foi na fala mansa e disse que a própria Suprema Corte não vê razão nenhuma para alguém limitar os poderes, que hoje são muitos da própria Suprema Corte. Ah não, Barroso, até eu que sou mais juninha, né, meu filho? Deixar o coleguinha fraquinho tomar meu brinquedo e quebrar na minha frente? Não tá, né? Ninguém quer. Mas Gilmar Mendes, meu amigo, se Barroso tinha uma metralhadora cheia de mágoas, Gilmar tinha uma bazuca e não teve medo de usá-la. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. Ó, pausa aqui pra dizer que foi ele que falou, hein? Não foi eu, foi ele. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. E encerro que os autores desta empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Muito obrigado. Tá, pera, eu quero dar meus 2 centavos nisso aqui. O primeiro centavo é que tem um meme que resume perfeitamente a fala do Gilmar Mendes. Quer vir pro pau, meu filho? Então vem quicando, só vem. Não serão intimidados pelo poder legitimamente eleito pelo povo para que coloquem em prática as vontades do povo. Onde já se viu uma coisa dessa? O segundo centavo é que a Corte, ao que tudo indica, ao ver a PEC aprovada pelo Congresso, vai declarar inconstitucional. Tipo, tá bom, crianças, papai chegou. Desliga o videogame. Meu Deus, o Congresso brasileiro é aquele outro meme do menino que joga com a manete desligada? E o mais grave disso tudo é que a mídia repercute tudo como se essas falas dos ministros fossem direcionadas a uma única pessoa. Rodrigo Pacheco. Oi, quer falar com quem? Pigmeu moral? Só um minutinho. Pacheco é pra você. Já falando em Pacheco, Daniela Lima disse que descobriu por que Pacheco colocou essa PEC para ser votada. Diz ela que Rodrigo Pacheco não está aguentando mais entrar em todos os lugares. Ela citou, por exemplo, padarias, em que ele entra e as pessoas perguntam: e o Supremo, hein, meu filho? Não vai fazer nada não? Logo, pode-se concluir que como Pacheco não virou ministro, e não virará, conforme eu já havia dito anteriormente, inclusive falei muito lá no Te Atualizei News, lá na plataforma, Pacheco iria recalcular a rota, porque, né, o cara vai ficar sem cargo, porque como ex-eleitora, você não se reelege não, filho. Oh, meu Deus, se reelege não. Aí ele ficou preocupado e pensou, tem que fazer alguma coisa? Pra completar a fala do Gilmar no melhor estilo, só vem, Alexandre de Moraes comprou o BO dos amigos e também deu os seus 2 centavos dizendo: deixar de parabenizar a fala de Vossa Excelência e do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, pela defesa da Constituição, do Poder Judiciário e mais do que isso, são falas em defesa do Estado Democrático de Direito.
O interessante dessa fala é que ela ocorreu na tarde da quinta-feira, porque na parte da manhã o Xande estava dizendo isso aqui. Não havendo mais nenhum processo Presidente, pela ordem. na pauta, doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar uma outra nota contra mim, vou falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos, então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. Entendeu? Entendeu? Os caras estão ligados lá no Twitter. E como eu sou muito amiga do Xande, eu não vou falar nada a respeito, porque amigos não ficam expondo uns aos outros. Uns aí vão dizer que é porque eu tenho medo de criticar qualquer coisa dita pelo ministro. Mas saibam que não é por isso. É só porque as atitudes deles são inquestionáveis. 5 inquéritos sigilosos depois, eu acho que todo mundo entendeu isso, né? E no meio dessa confusão em que o Homem de Ferro fala pro Thanos que ele jamais vai destruir as joias do infinito de poder absoluto, eis que aparece Marco Aurélio Melo para fazer uma reflexão. Abre aspas. A toda ação corresponde uma reação. Não há a menor dúvida e não somos ingênuos de que a disciplina dessa PEC resulta em uma retaliação a atos praticados pelo Supremo. Eu dizia na bancada, toda vez que avançávamos e invadíamos a seara de outro poder, lançávamos um bumerangue que poderia vir à testa do próprio Supremo. Parece que ele tá vindo. Fecha aspas. E galera, como eu disse pra vocês, eu cometi um alto flagelo de assistir a velha mídia pra acompanhar como que eles iam repercutir toda essa treta, né? E a síntese do que tá por vir veio de uma jornalista da CNN que... Eu também não sei o nome, moça, desculpa. Mas o que ela disse é o que a democracia brasileira me impede de pensar. Portanto, quem pensou foi ela. E de novo, meu compromisso aqui é só com a informação. A Renata Agostini, que em algumas pautas tem a briga ali entre Congresso Nacional e o Executivo, mas quando a gente fala da relação com o Supremo Tribunal Federal, não é todo mundo que encara uma briga com a Suprema Corte, pensando aí na possibilidade de terem ali alguns casos ou denúncias que podem ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Judiciário. Não é todo mundo que encara uma briga com o Judiciário. A gente precisa ver o que vai acontecer na Câmara dos Deputados. Ou seja, pode ser que se vocês andarem com isso, deve ter uns negócios de vocês aqui parados no Judiciário, vai que do nada começa a andar, né? Foi o que a moça disse. Pensando nisso, gente... O que o Lira vai fazer? Lembrando que Lira recentemente foi beneficiado por uma decisão monocrática de Gilmar Mendes, que mandou arquivar as investigações sobre o negócio de robótica e mais, mandou devolver os dinheiros, 4 milhões em espécie para ser mais exata, que a Polícia Federal havia apreendido. Porque é claro, né, gente, todo mundo tem milhões em espécie em casa. A gente tá numa crise econômica, ninguém mais confia em investimento. Mas esse negócio de crise econômica é assunto para outro vídeo. E aí, lembra que eu disse lá no início do vídeo que eu ia trazer uns exemplos de decisões monocráticas que os ministros não poderiam mais ter? Achei interessante que durante a sessão eles citaram pandemia. Mas olha, a lista é bem grande. Eis uns exemplos. Em 24 de junho de 2019, o ministro Barroso suspendeu a MP de Bolsonaro que transferia a demarcação de terras da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Em 21 de outubro de 2019, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a medida provisória que dispensava a publicação de editais na grande imprensa. Em 31 de março de 2020, o ministro Luiz Roberto Barroso proibiu que o governo federal vinculasse o vídeo com o slogan "O Brasil não pode parar", do Bolsonaro. Em 12 de abril de 2021, a ministra Rosa Weber suspendeu os decretos sobre porte de
editados por Bolsonaro. E claro, não podemos esquecer do ramagem, que para muitos foi onde tudo começou, além das centenas de tem 5 dias para explicar, 2 dias para explicar, 24 horas. Hoje, se a PEC estivesse aprovada também na Câmara, os ministros não poderiam fazer isso sozinhos, teriam que chamar o colegiado e eles decidirem juntos. Então não é um corte de poder, é de fato um limitador. Outro exemplo, quantas vezes vocês assistiram à Rede, na época com Randolfo Rodrigues, indo pro STF pedindo que os ministros desfizessem decisões tomadas pelo Congresso porque a esquerda tinha perdido no voto do plenário? Isso era absurdamente irritante. Tudo que eles perdiam, eles judicializaram e contaram com a boa vontade dos ministros em inúmeras solicitações. Agora, com a PEC seria assim, ou vai a maioria do STF ou não vai ninguém. Sinceramente, não achei nada demais e me deixa perplexa. Sim, Barroso, olha, eu também estou perplexa. Essa chateação toda por algo teoricamente muito democrático, que aliás Pacheco disse que está na Constituição. Se bem que o Gilmar falou que a galera chegou no ouvido dele dizendo que essa PEC era menos pior do que um impeachment de ministro. E aí foi a hora que ele virou no giraia, dizendo que eu não serei impiedoso. Não, pera, ele disse que não seria intimidado. Quem pode, pode, né, Gilmar? Pra encerrar, o Randolfo Rodrigues avisou que Jacques Wagner não será retirado do posto de líder de jeito nenhum. Mas em contrapartida, Jacques Wagner teve que enfiar o rabinho no meio das pernas e pedir desculpas ao Supremo Tribunal Federal por seu voto. O ministro Gilmar Mendes ligou pro Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. Gilmar Mendes disse o seguinte, olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. A eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo. E isso sim é um bom exemplo de independência entre os poderes, com uma boa dose de humilhação. Mas ser um bunda molhil não estava nos planos de alguns senadores, como Otto Alencar, petista que mora no PSD, que ao ouvir o recadinho, o bom recadinho de Gilmar Mendes disse... Só vem. Não, mentira. Ele disse que o Gilmar Mendes proferiu bravatas e que não se intimida, que a votação da PEC é prerrogativa do Senado, que ele votou sim, que não tá com medo de retaliação e que as colocações do Gilmar foram, abre aspas, infelizes, cheia de ódio, mágoas e ressentimento a algo que é atribuição do Senado Federal. Fecha aspas. Outro senador que disse me tire da fila dos bunda molhil foi Alessandro Vieira, que foi até o seu Twitter postar o seguinte: diante da fala do notório Gilmar Mendes sobre a PEC, só me resta citar o hoje presidente da Corte em sessão de 2018. Vossa Excelência nos envergonha, Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não o da justiça. E foi aí que seu Pacheco viu esse povo crescendo e falou, quero também. Vou te mostrar quem é pigmeu moral. Não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público.
Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Toma. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal... Deus, não aguento mais. Define. Essa aí foi a resposta do Pacheco, né? Assim, com testosterona nível Pacheco. Mas pro Pacheco, eu já achei muita coisa. Ou seja, Pacheco tá bancando a PEC. E se o Supremo tá naquela de vem, Pacheco mandou o recado de que tá indo. E galera, o negócio tá num nível tão louco que não foi apenas uma resposta dada ao STF. Os caras pediram 6 em cima do truco. Davi Alcolumbre, que quer ser presidente do Senado em 2025, já avisou que vai colocar para andar o projeto que vai limitar o mandato de ministros da Suprema Corte e limitá-los a 15 anos. No meio desse caos, Alcolumbre diz, beleza, vamos piorar a situação, só para ver o que acontece. Eles estão deixando a gente sonhar. E o que eu quero de tudo isso? Que alguém, por favor, jogue gelatina em cima. Aguardando as cenas dos próximos capítulos que com certeza virão em breve. E aproveitando que o vídeo chegou ao final, você que curte meu trabalho, que dá muito trabalho, não deixa de aproveitar a Black Friday e entrar pra família. Se alcançarmos a meta, a plataforma vai ser aberta para todo mundo até fevereiro naquela máxima. Quem pode, ajuda quem não pode. Em breve tem vídeo novo super especial saindo por lá. Teatualizei.app. Então clica aqui no primeiro comentário e desde já seja bem-vindo à família e o meu muito obrigada. E agora eu quero saber de vocês, que pepino que o Lira tá segurando. Mas o que vocês acham que ele vai fazer, hein? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui. O que foi? O que você tá falando aí? Perdeu o mané numa mola.